Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Ainda assunto Pedro tomando conta do Flamengo, porque o jogador não compareceu para treinar nessa segunda-feira, data prevista da reapresentação do elenco depois da vitória diante do Atlético Mineiro no último sábado. Domingo foi um dia de folga e os jogadores tinham que comparecer na manhã dessa segunda-feira para treinar. E o Pedro não compareceu. O que ele justificou para a diretoria do Flamengo? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de agora. Vamos contar aqui o que a gente tem de apuração até o momento, se existe a possibilidade de fato do jogador deixar o Flamengo, o que está acontecendo nos bastidores, a relação Pedro e comissão técnica do São Paulo, muita coisa para a gente falar, contar e comentar a respeito dessa situação envolvendo camisa 9 do Flamengo. E tem também outra situação de mercado da bola, informação que a gente trouxe em primeira mão lá no SBT Sport Rio. Minutos antes do programa começar, eu dei uma informação importante envolvendo o Wendel e nós vamos contar aqui agora no canal Vene Casagrande. Mas antes, galera, Libertadores essa semana, Fluminense joga nessa terça, tem Palmeiras e Atlético Mineiro na quarta, Flamengo e Olímpia na quinta-feira. Jogos bacanas para você fazer, sabe o quê? Aquela fezinha, aquela aposta lá no site da KTO e utilizando o código VENE, você já sabe, tem direito a bônus. KTO.com, corre no site, aproveita essa oportunidade maravilhosa para você fazer sua fezinha, a sua aposta e com isso ganhar aquela graninha extra que eu sei que vocês gostam. Ó, eu avisei no último jogo, 2-1 Flamengo, vem na minha que a gente costuma acertar placar, hein? Já vou falar o placar de quinta-feira, Flamengo e Olímpia. Vamos lá? 2-0 Flamengo. Será que eu vou acertar dessa vez? Espero que sim, e assim eu ajudo vocês também. Vamos para as informações? É o seguinte, galera, Pedro e Wendel são dois assuntos bem importantes aí. Vamos lá. Pedro, é o seguinte, vamos falar do Pedro. Hoje, pela manhã, depois de tudo que aconteceu, após a reunião de ontem, São Paulo mantido, depois da reunião com Marcos Braz, Bruno Spindel, Rodolfo Landim, viajando, está fora do Brasil, participou através de vídeo dessa reunião. O São Paulo foi mantido, o preparador físico que agrediu o Pedro, Pablo Fernandes, será demitido, vai entregar uma carta de demissão, pedindo demissão, e vai deixar o Flamengo, não continuará no Flamengo. Beleza. Dito isso, vamos para as cenas dos próximos capítulos. Nessa segunda-feira, 9 horas da manhã, estava prevista a reapresentação do elenco. Lá na reapresentação, todos os jogadores compareceram, menos o Pedro. Inclusive o repórter Eric Faria foi quem trouxe essa informação primeiro. Logo depois eu confirmei e eu trouxe o motivo pelo qual o Pedro não se reapresentou, segundo os empresários, o staff do Pedro. Pedro foi a um dentista porque ainda estava sentindo muitas dores no rosto, local que ele levou o soco do preparador físico Pablo Fernandes. Beleza, Pedro não compareceu, teve a reunião do São Paulo com o elenco. Nessa reunião, o São Paulo pediu que o elenco ficasse ainda mais unido, porque é um momento, digamos assim, crucial na temporada. Flamengo tem um jogo importante na quinta-feira pela Libertadores, está muito próximo de garantir uma vaga na final da Copa do Brasil, tem jogos importantes no Campeonato Brasileiro. De fato, é um momento crucial na temporada. E o São Paulo pediu o apoio dos jogadores, tentando contornar toda a situação. O São Paulo não é um treinador que tem uma relação próxima com os jogadores, não é esse tipo de treinador, e eu não estou entrando no mérito se é certo ou errado, é estilo de trabalho, é metodologia de trabalho. Outros treinadores têm características diferentes, Dorival, Renato Gaúcho, treinadores que passaram recentemente pelo Flamengo. O próprio Jorge Jesus não era esse treinador, tá? Se vocês forem ver aí entrevistas de jogadores que trabalharam com o Jorge Jesus no Flamengo, vocês vão ver que o Jorge Jesus é um cara que cobrava muito dos atletas, no começo dele, né? Depois ele se tornou, a gente sabe muito bem quem ele se tornou, a relação que ele tinha com os jogadores. Dito isso, o São Paulo teve essa reunião. Só que tem um ponto importante aí. A não ida de Pedro ao treino hoje fez com que alguns jogadores importantes do elenco, digamos assim, alguns líderes do elenco, não gostassem da postura do Pedro. Basicamente assim, olha, Pedro, compramos o seu barulho no sábado, no domingo, agora
quando é para você botar a cara aqui, você não vem. Foi mais ou menos isso. A situação é essa. Vene, o Pedro vai deixar o Flamengo? Gente, olha só, para o Pedro deixar o Flamengo, primeiro, um clube tem que fazer uma proposta muito boa ao Flamengo. O Pedro tem que aceitar a proposta desse clube. Então, não é um processo fácil, muito pelo contrário. E eu cravo aqui para vocês, por menos de 20 milhões de euros, o Flamengo não vende o Pedro. Esquece, não existe a menor possibilidade. A multa rescisória dele hoje chega a 60 milhões de euros, dá mais de 300 milhões de reais. O Pedro quer ir embora? Eu não posso dizer isso, eu não tenho essa informação. Agora, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Pedro errou ao não comparecer ao treino hoje. Tá com dor no rosto? Entendo, super entendo. Mas vai ao treino, conversa com o Sampaoli, conversa com a diretoria, explica a situação e depois vai ao dentista. Evita a fadiga. Olha o transtorno que está causando em uma semana extremamente importante para o Flamengo. Ninguém está falando do jogo Flamengo e Olímpia na quinta-feira. O assunto que, entre aspas, poderia ter morrido hoje se o Pedro comparecesse ao CT, só se estende mais, porque o Pedro não foi ao CT. E nem foi à tarde, como muita gente estava especulando. Não, ele não treinou à tarde. Não foi ao CT à tarde. Vene, ele vai ao CT nessa terça-feira? Eu não sei. Eu perguntei a uma pessoa ligada ao Pedro, essa pessoa me respondeu o seguinte, eu vou ler exatamente. Se um dia com 24 horas está longo, imagina a gente querer viver o dia seguinte agora. Então, assim, eu não consigo dar certeza para vocês que o Pedro também vai comparecer na terça. Dito isso, o Pedro se torna dúvida. Isso é uma informação vinda da Comissão Técnica de São Paulo, informação que eu apurei. O Pedro é dúvida para o jogo de quinta-feira. Por quê? Porque não treinou hoje e a comissão também não tem a garantia que o Pedro vai se apresentar nessa terça-feira para dar continuidade à preparação para o jogo contra o Olímpia. Gente, fato é o seguinte, o Flamengo está vivendo uma crise nos bastidores totalmente desnecessária. E repito, a diretoria do Flamengo foi muito bem na condução dessa história toda. É difícil até dizer isso, mas é a verdade. Nessa história toda, a diretoria foi a única certa na situação. O Pedro errou porque ele cometeu um ato de disciplina. Nada justifica a agressão. O Pablo Fernandes, eu não preciso dizer o óbvio aqui, pelo amor de Deus, é óbvio que ele errou. Nada justifica a agressão. Mas a agressão aconteceu porque o Pedro também cometeu um ato de disciplina e isso não pode ser esquecido. Ele cometeu sim um ato de disciplina. A diretoria teve muito jogo de cintura para contornar a situação, contornou. Quando o assunto poderia estar chegando ao fim, eis que o Pedro não comparece ao treino de hoje. E aí é uma opinião minha. Eu, no lugar dele, eu não faria isso. Eu teria ido ao CT, conversava com o Sampaoli, conversava com a comissão técnica e depois iria ao dentista, como ele diz que foi. E aí é uma informação, a relação Pedro e comissão técnica de Sampaoli é péssima. É péssima. Eu não posso dizer para vocês aqui que o Pedro vai continuar no Flamengo. Eu também não posso dizer para vocês que o Pedro vai sair do Flamengo. O que eu posso garantir para vocês é, para o Pedro hoje ser vendido, o Flamengo não vende por menos de 20 milhões de euros. Isso é uma informação que eu tenho junto à diretoria do Flamengo. É uma situação extremamente delicada. Extremamente delicada. A gente está vendo aí um caso muito sério. É um dos principais ativos do atual elenco do Flamengo. E é um ativo que está infeliz no clube, mesmo tendo renovado recentemente. O Pedro renovou em janeiro. O novo vínculo dele vai até 2027. O salário dele é na casa de R$1 milhão. Bom, se o Pedro quer jogar mais, que busque as oportunidades. Eu acho que nem Zico fez isso. Por que o Pedro vai fazer? Vai ficar de birrinha no banco de reservas? E não é porque o Pedro não, se o Gabigol tivesse birrinha, eu também ia estar aqui criticando. O Arrascaeta foi banco, ficou de birrinha? Não. Então o Pedro tem que correr atrás, quando tiver oportunidade, demonstra para o treinador que ele merece a vaga no time titular. Mudando de assunto agora, mercado da bola, galera. O Wendel, a gente trouxe a informação mais cedo aí, no Twitter, no Instagram, @VeneCasagrande, nessas duas redes sociais. Quem quiser seguir lá, é tudo
publicado lá primeiro, para depois eu gravar o vídeo aqui, obviamente. Mas eu trouxe na rede social hoje, lá nas outras redes sociais, o seguinte. Eu trouxe essa informação 1h27 da tarde, ou seja, 3 minutos antes de começar o programa SBT Sport Rio. Informação sobre o Wendel. Acabei de conversar com o dirigente do Zenit. Segundo ele, o Flamengo chegou a 18 milhões de euros pelo jogador, na proposta. Mas há um obstáculo. O Napoli, clube italiano, chegou firme nas últimas horas e ofereceu 25 milhões de euros pelo volante. Obviamente que o time russo prefere vender para os italianos. O Wendel prefere se transferir para o Flamengo. Mas o Zenit vira para o Flamengo e fala, vem cá, Flamengo, eu tenho uma proposta de 25 milhões de euros aqui. O Wendel, eu tenho uma proposta de 25 milhões de euros aqui. O que me faz vender para o Flamengo por 18, ou seja, 7 milhões de euros a menos que a proposta do Napoli? E a gente está falando de um clube que, namora o Wendel há um tempão, por isso que quando eu publiquei eu não tinha dúvida. Até porque esse dirigente que eu venho conversando no Zenit não está mentindo para mim, não. Não está mentindo mesmo. E outra, recebi uma informação bem importante, tá? Que o Zenit fez uma proposta ao TT, tá? TT, jogador brasileiro. Eu vou até ver aqui o último clube dele. Pois é, fez uma proposta ao TT para a vaga do Malcom. TT é um atacante de 23 anos, tá? Última temporada ele jogou pelo... Olha, vou te falar, ele pertencia ao Shakhtar, foi emprestado ao Lyon, também foi emprestado ao Leicester City da Inglaterra. Enfim, fez uma proposta ao TT, segundo esse dirigente do Zenit, tá? Uma proposta boa, inclusive. Mas, enfim, para vocês perceberem como o Zenit está ativo aí no mercado e está dificultando a vida do Flamengo. A janela de transferência fecha quarta-feira. O tempo é muito curto mesmo. A informação que eu tenho é a contratação do Wendel se tornando cada vez mais inviável. Isso é uma informação que veio no lado da diretoria do Flamengo. Porque, obviamente, depois de eu escutar o Zenit, eu fui ouvir também o Flamengo. E, de fato, a diretoria do Flamengo está meio que jogando a toalha aí pela contratação de Wendel, depois de ter desistido do Claudinho, também jogador do Zenit. Então, muitas informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever, ative a notificação, compartilhe o vídeo. Se quiser ajudar de maneira financeira, o Pix está aí na descrição também. Valeu, galera! Tamo junto, forte abraço e fui!